Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Agora, 158 dias das nossas eleições presidenciais, num ano que promete muita discussão, muitos debates, né? E muitas tensões e apreensões também que já estão acontecendo. Quantos de nós não estamos com algum tipo de preocupação com os caminhos que o Brasil está tomando, com o comportamento do atual presidente da República e as repercussões que as pessoas que seguem o presidente da República fazem sobre o seu comportamento, as suas falas e os seus gestos? A gente está numa situação que causa muita confusão e essa confusão causa muita apreensão. Infelizmente, muitas pessoas que estão nas redes até repercutem coisas que não deveriam repercutir porque a gente acaba batendo bumbo para maluco dançar. E eu quero trazer para vocês alguns elementos hoje para a sua reflexão, para você perceber que uma percepção tensa que a gente está tendo é uma, mas a realidade pode ser outra completamente diferente. E eu vou conversar com vocês também sobre a experiência que eu tive ontem, né, de ter sido convidado pela assessoria do ex-presidente Lula para participar de uma entrevista coletiva. Como é que foi essa coletiva, o que surgiu daí, o que a gente pode extrair dessa situação e o que ficou amarrado entre o ex-presidente Lula e o nosso portal aqui para compartilhar com vocês. Vou compartilhar também outros encontros com outras personalidades do mundo político aqui no nosso portal e eu tenho certeza que muitos desses encontros aí serão bastante interessantes, a gente vai poder aí confrontar muitas ideias. Esse é o objetivo, porque do confronto de ideias que a gente consegue tirar as nossas sínteses, né, os nossos pensamentos e até desmistificar às vezes e mudar a nossa opinião, né, sobre alguns episódios, sobre alguns fatos. Mas antes de mais nada, se você está chegando agora ao nosso portal, convido você a se inscrever. A sua inscrição ajuda a gente a chegar a mais pessoas, você que é muito bem-vindo, é só dar o clique no símbolo que aparece no seu monitor. Conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe. Dê o seu joinha, porque ajuda a gente também a chegar a outras pessoas como você. E mande para cá os seus comentários, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, eu quero agradecer a cada um de vocês que ajudam o nosso portal a chegar a muito mais pessoas e ao prestígio que eu percebi ontem que o portal tinha perante as pessoas que estavam ali no encontro com o ex-presidente Lula. Muitos youtubers, eu não conhecia nenhum pessoalmente, foi um encontro muito bacana. Foi muito legal a gente se conhecer pessoalmente, trocamos várias impressões e foi muito bacana não só ter a possibilidade de conversar com um ex-presidente do nosso país, que um ex-presidente de uma nação é sempre uma figura que tem uma carga de informações, de experiências, de vivências, de ensinamentos muito importantes. Seja de que tendência política for um ex-presidente. É sempre muito legal ter essa possibilidade e graças a vocês eu tive essa possibilidade e mais do que isso. Eu tive a possibilidade, inclusive, de conversar com o ex-presidente na parte que vocês não viram, para quem assistiu a entrevista, que foi o almoço, né? Um almoço muito bem preparado para os 10 convidados ali e mais uma série de pessoas muito próximas do ex-presidente Lula, como o ex-ministro Aloysio Mercadante, o ex-ministro Celso Amorim, o Franklin Martins, enfim, tinham várias personagens ali também, personalidades, e eu pude conversar com todas elas ali, foi muito bacana, sentado de frente para o ex-presidente ali, conversando sobre uma série de situações, pude fazer algumas pontuações, né, sobre algumas questões que eu tenho críticas ao governo dele, ele inclusive concordou, mas tudo a gente vai conversar com vocês aqui assim que ele puder participar do nosso portal e quando isso acontecer eu vou pedir para vocês já com antecedência formularem algumas perguntas aí, alguns questionamentos para a gente extrair aqui o melhor que a gente puder de um ex-presidente do nosso país, né? Pois bem, isso posto, vamos partir aqui para os nossos assuntos do dia. Nós todos estamos sempre às voltas com as loucuras do presidente da República. Aliás, só para quem não viu, eu vou compartilhar com vocês só esse trechinho aqui, gente, da minha participação, né? Eu vou colocar aqui esse vídeo na íntegra, porque ele tem mais de 3 horas, né? Mas o momento que eu apareço ali é no momento 2 horas e 48 minutos, né? Já selecionar ali. Eu vou colocar um trechinho da pergunta e um trechinho da resposta somente para ilustrar aqui o nosso papo, tá? Para você que não viu. Vamos lá. Todas as questões passadas, que o nome do senhor, o nome de outras pessoas eram ventilados todos os dias. Como é possível uma pessoa que foi presidente de uma nação com mais de 700 mil mortos, mais de 30 milhões de contaminados, que deixou a nação totalmente perplexa, como é que o nome dele não é citado, como ele não é responsabilizado, como houve um processo de invisibilização e desresponsabilização do mandatário do nosso país? Bom, são essas questões, presidente. Você sabe que eu estava pensando como é que eu ia te chamar, se era José,
Porque era melhor o canal do Zé, ou seja... Gente, eu não vou colocar nem a resposta do ex-presidente Lula, porque ele acabou fazendo uma digressão, ele foi para outros caminhos ali. É natural, depois de 3 horas quase de entrevista, acontecer esse tipo de coisa. E eu não ia ficar ali como o chato, né? Ah, o senhor não falou isso, dá para o senhor falar isso, até porque tinha mais uma colega para fazer perguntas, né? E eu preferi deixar para uma outra oportunidade, e que foi possível, porque nós alinhavamos ali, só falta ver a data para o ex-presidente Lula vir debater conosco aqui, e certamente eu farei uma série de questões, uma série de perguntas que outros canais não fazem também, de uma forma muito respeitosa, de uma forma muito direta, para a gente ter cada vez mais conhecimento do que pretende um candidato à presidência do nosso país, né? Porque nós temos muita confiança que as coisas do nosso país serão alteradas, mas a gente precisa saber exatamente quais são os caminhos, na medida do possível, que os candidatos, que os pretendentes ao cargo, né, estão apontando para o nosso futuro, né? Então, vamos seguir em frente. Pois bem, então, gente, nós estamos vivendo aí certas apreensões todos os dias aqui no nosso país. E o presidente da República, todo dia ele está fazendo aqui suas bravatas, as suas maluquices, né? E a última da maluquice foi essa da graça, né, que ele concedeu ao Daniel Silveira. Vou colocar aqui um trecho aqui para a gente trazer fatos específicos, né, fatos concretos sobre os desdobramentos dessa fala e do comportamento, da intenção do presidente atual. Vamos lá. É constitucional e será cumprido. Não preciso colocar a fala toda, né? Ele está dizendo que o decreto do Daniel Silveira é constitucional e será cumprido. Provavelmente é o Malafaia que está falando isso para ele, né? Ele agora está acima da nossa Constituição, ele acha que não pode fazer absolutamente, não pode ser contrariado. E aí eu vou chamar a atenção de vocês para algumas reflexões. Aqui nessa matéria aqui da Veja está, lê a íntegra do decreto de Bolsonaro do indulto, na verdade não é indulto, eles erraram, né? A graça. E eu fui ler a íntegra aqui, em nenhum momento tem uma absolvição do Daniel Silveira, né? Fica dito aqui que fica concedido graça constitucional ao Daniel Silveira, e pela prática dos crimes, tarará, tarará, e depois fala no parágrafo 2º, a graça do que trata esse decreto é incondicionada e será concedida independentemente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. A graça inclui as penas privativas de liberdade, a multa, ainda que haja inadimplência ou inscrição de débitos na dívida ativa da União, e as penas restritivas de direito. O decreto do Bolsonaro, em nenhum momento, diz que o Daniel Silveira está elegível, que ele recupera direitos políticos. Portanto, quem decretará a inelegibilidade de Daniel Silveira é o Tribunal Superior Eleitoral. O Bolsonaro, ao dizer, fazer as bravatas, né, que o decreto será cumprido, bom, ele pode ser cumprido no sentido de dar a graça para o Daniel Silveira. Mas a graça, gente, ela não extingue um fato, ela não extingue o crime e nem extingue a existência de um processo e das repercussões desse processo. Não anula a existência do fato. Simplesmente os efeitos desse fato no campo da prisão, no campo prisional. Mas isso vai ser muito discutido ainda. Por que vai ser discutido? Porque o Supremo Tribunal Federal não está com pressa de julgar essa história. Tudo terá seu tempo. E quanto mais o tempo passar, mais essas situações vão poder ser julgadas com serenidade. Como diria Marcel Proust, né, o escritor francês, o tempo é o senhor da razão. Então, na medida que o tempo for passando, a razão vai iluminando frestas mais escuras e o seu Daniel Silveira vai ser responsabilizado. Eu não tenho a menor dúvida que o Supremo Tribunal Federal, quando o Bolsonaro estiver ocupado com outras maluquices, eles vão julgar sem fazer alarde, vão ali fazer a avaliação se o decreto do Bolsonaro é legal ou se não é legal, e é absolutamente ilegal, é absolutamente inconstitucional. E o Bolsonaro diz assim, a graça será cumprida. Bom, será cumprida se for legal. Se for ilegal, o que vai acontecer se a sentença de prisão do Daniel Silveira não sofrer nenhuma mutação dentro do Supremo Tribunal Federal? O ministro ali encarregado do processo vai mandar e vai expedir uma ordem de prisão para o delegado de Polícia Federal.
O delegado de Polícia Federal vai dizer o seguinte, não vou cumprir porque o Bolsonaro não quer que cumpra. Ele vai ter que cumprir. E se ele não cumprir, ele vai ser responsabilizado criminalmente também. Como é que vai ser isso aí? Ele vai simplesmente vai cometer um crime e aí o ministro da Suprema Corte vai ter que determinar para que outro delegado faça a prisão de um delegado que está descumprindo uma ordem judicial. E no Tribunal Superior Eleitoral? O Daniel Silveira vai chegar lá com um monte de documento para querer se colocar como candidato e vai ser indeferido. O que o Bolsonaro vai fazer? Ele vai querer dar um decreto dizendo que o TSE que não, vai ter que incluir na listagem de candidatos, ele vai ter que entrar na nominata, isso por um decreto presidencial. Então, gente, existe muita farofa nessa história e pouca consistência jurídica no meio dessa história toda. O que o Bolsonaro está fazendo é a única coisa que ele sabe fazer, palhaçadas, para distrair sobretudo as pessoas que acreditam no Bolsonaro, né? Então, alguns discursos estão vindo à tona novamente, alguns questionamentos, e um deles diz respeito ao desemprego. O Bolsonaro, ele hoje, ele falou no seu cercadinho, sobre o desemprego, né? Alguém perguntou, e aí o que ele fez? Ao invés de dar algum tipo de solução, de falar o que ele conhece sobre o assunto, ele simplesmente disse que as estatísticas aqui no Brasil, elas usam um modelo errado. Os seus parâmetros não são parâmetros corretos, só que são os mesmos parâmetros no mundo inteiro que aferem o emprego e o desemprego. E aí, não satisfeito com seu total desconhecimento, incompetência e falta de caráter para lidar com a verdade, ele simplesmente baixou ali um humorista de 5ª categoria e simplesmente ele ficou ali pagos com dinheiro do povo brasileiro, porque tinha que estar trabalhando, né? Ele não tinha que estar fazendo esse papel de humorista cover, né? Para quem não viu, gente, eu peço paciência para vocês, só para vocês, aqueles que ainda acreditam no Bolsonaro, verem que figura é que está governando nosso país. Ele fez o seguinte, vamos lá. Por que o motivo da pessoa da pobreza? Espera só um minutinho que tá a velocidade que está mais rápida da fala dele aqui, só equalizar aqui para não ficar muito fora aqui. Então ele estava criticando aqui que as coisas não se dão por decreto, você não acaba com o desemprego por decreto, né? E ele fala que o ex-presidente fez isso, fez uma série de fantasias via decreto. E aí não se sabe por que ele sai com essa aqui. Ele ganhava acima de R$200 por mês, pô. Acabou pobre. Trocou o critério, né? Pobre mudou o critério. Por exemplo, todo dia que eu saio daqui... Muito ridículo esse 4 mil. Todo dia que eu saio de casa, minha mulher me pede R$10 mil. Eita! Coisa boa. Só pede, né? Pergunta o que ela faz com isso. Ele vai fazer a pergunta aqui. Pergunta o que ela faz com isso. Pergunta. O que ela faz com isso? Eu não sei, eu nunca dei. Vocês pensam que acabou? Não acabou não, ó. É a escolinha do professor Bozo. Peraí. Deixa eu fazer. Calma que teve um ensaio. O professor Bozo gostou. O que ela faz com isso? Você vai Você falar. faturou na minha sua? Você é candidato a alguma coisa? Não. Vamos lá, Pedro. Tem que dar risada da mesma maneira. Tá bom. Todo mundo gravando aí? Peraí, deixa eu voltar aqui. Então faz silêncio. Quer que eu Não pergunte? faça daí, O que ela faz com isso? Quando bater em você, daí faz a pergunta. Tá, Para dar um daí eu clima, vou para dar um perguntar o clima. que o senhor faz, o que ela faz O que ela faz com O isso? que ela Tá, faz? só um pouquinho, então, peraí, deixa eu voltar aqui. Nervoso, presidente. E staff todo de segurança, ambulância, helicóptero, Todo dia armas, que eu saio de tudo, casa, né? minha mulher me pede R$10 mil. O que ela faz com isso, presidente? Não sei, eu nunca dei. Eu não quero roubar ideia de ninguém. Vocês acham que demência é pouco a palavra para classificar esse tipo de situação? Pois bem, né? E a demência vai caindo também aos poucos, né? Como essa história do Daniel Silveira. O presidente aqui, ele disse que ia fazer um acordo com o WhatsApp, porque teria feito com o TSE e fez bravatas aqui por motociclistas semana passada. Vamos lá. Censura, discriminação, isso não existe. E aí ele faz aqui a ameaça ao WhatsApp, né? E aí o que aconteceu hoje? Ele foi lá se reunir com o WhatsApp e o WhatsApp deu uma banana para o Bolsonaro. Disse que só vai, de fato, implementar os grupos mais amplos depois que passarem as eleições.
o Fábio Faria, ministro das Comunicações, tentou dourar a pílula, dizendo ali que, olha, não tinha acordo nenhum com o TSE, portanto, a gente não foi sacaneado. Na verdade, o presidente parte de paradigmas errados, né, de informações erradas, faz as suas bravatas erradas, induz as pessoas a cometerem opiniões erradas e depois, quando o fato surge, a gente vê que nós estamos diante de palhaços para cima e para baixo, não tem como a gente falar dessa situação, né? Bom, então, sobre esses assuntos bolsonarianos de pior categoria, é isso que a gente pode falar. Essa matéria que estou falando de vocês aqui, com vocês sobre o Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal, como irão decidir sobre o Daniel Silveira, é questão da gente aguardar o tempo. Gente, o tempo é o senhor da razão. E o Supremo sabe que o mandato dessa gente tem prazo de validade. O Supremo, eles são ministros vitalícios, né? Então, a matéria diz, a ação contra Daniel Silveira continua mesmo depois do indulto, diz Moraes. O Moraes parece estar demonstrando uma tranquilidade muito grande em relação a tudo isso. Enquanto isso está acontecendo por um lado, do outro lado nós estamos sendo roubados. A nossa conta de luz vai subir mais um tanto, a matéria aqui está dizendo para a gente, aqui embaixo, acho que está dando para vocês verem, né? Diz aqui, para cobrir rombo, conta de luz deve ficar 3,4% mais cara. E em cima a matéria. Tribunal de Contas da União derruba antídoto à cláusula anti-Lula na venda da Eletrobras. O que é a cláusula anti-Lula? Como o ex-presidente tem se pronunciado contra a privatização da Eletrobras, assim como outros presidenciáveis também, eles estão querendo fazer uma amarração, fazer uma venda que não seja imutável, né? Que não seja reversível. Mas não existe nenhuma coisa irreversível quando há competência, a vontade política para reverter. Um presidente eleito com amplo apoio popular, colocando essas situações, como elas estão sendo gravemente adulteradas nesse momento, para que a gente perceba o assalto que nós estamos sofrendo, evidentemente que juridicamente tudo pode ser alterável também. Então, a gente tem que manter a nossa tranquilidade, o caminho vai seguindo, os loucos vão continuar a fazer loucuras e nós vamos ter que não ficar batendo bumbo para essa gente. A gente vai ter que discutir os nossos problemas concretos para que nós possamos entender o que um próximo presidente da República poderá fazer a favor do povo brasileiro. Gente, mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui, muito legal mesmo. A gente está tendo essas oportunidades de estar discutindo aqui com mais gente do nosso país, gente importante, e vamos continuar em frente. Esse ano vai ser um ano que o nosso portal vai crescer muito. E você está chegando agora? Bem-vindo, obrigado. Até o nosso próximo encontro. Tchau!